Talvez você já tenha se feito essa pergunta em silêncio, numa noite difícil, deitado assá, olhando para o teto e tentando entender como chegou até aqui. Como foi que, mesmo tendo tanto amor dentro de si, acabou preso assá a alguém que só oferecia migalhas? Como é possível, com tanta entrega, carinho e esforço, ser tratado com frieza, descaso ou, pior ainda, com desprezo? A resposta não é simples, mas ela começa dentro de nós, não no outro. E talvez seja essa a parte mais difícil de encarar. Aceitar que muitas vezes somos nós mesmos que aceitamos menos do que merecemos. Mas por quê? A raiz dessa escolha está quase sempre nas primeiras relações que tivemos, aquelas que marcaram a infância, mesmo que a gente não se lembre conscientemente. Crescer ouvindo que é preciso ser perfeito para ser amado, que sentimentos incomodam, que chorar é fraqueza, que não se deve incomodar os outros com suas dores, tudo isso constrói, pouco a pouco, a ideia de que nosso valor está condicionado à aceitação do outro. E então, crescemos tentando agradar, tentando ser bons o suficiente, tentando caber em lugares que nos rejeitam. A dor do abandono emocional que um dia sentimos começa a ser replicada em nossas escolhas amorosas, mesmo que pareçam escolhas conscientes. É por isso que muitas vezes nos envolvemos com pessoas que nos fazem sentir pequenos, invisíveis ou insuficientes. Pessoas que exigem demais, mas oferecem de menos, que nos culpam, que nos controlam, que jogam com nossos sentimentos, e mesmo assim ficamos, porque no fundo acreditamos que precisamos lutar para sermos amados, que amor é esforço, sacrifício, dor, que se ainda não deu certo, é porque não tentamos o suficiente. Mas isso não é amor, isso é condicionamento emocional, uma armadilha construída com as sobras do afeto que um dia nos negaram. Aceitar menos do que merecemos também tem a ver com medo, o medo de ficar só, o medo de não encontrar outro alguém, o medo de não sermos bons o bastante. E esse medo é alimentado por uma autoestima ferida, muitas vezes esfacelada por anos de relações destrutivas, familiares, amorosas, sociais. A verdade é que, quanto mais nos afastamos de nós mesmos, mais nos apegamos a quem não nos valoriza. Porque, no fundo, estamos procurando alguém que nos dê aquilo que não conseguimos mais enxergar dentro de nós: valor. Mas nenhum relacionamento pode preencher o buraco da falta de amor próprio. Nenhum. A jornada da cura começa quando olhamos para dentro com coragem, quando paramos de justificar o injustificável, de normalizar o desrespeito, de romantizar a dor. Começa quando entendemos que não se trata de sermos perfeitos para sermos amados, mas de nos aceitarmos inteiros, com falhas, com passado, com cicatrizes, e ainda assim nos considerarmos dignos de amor. Aceitar menos do que merecemos não é sinal de fraqueza, é sinal de feridas antigas que ainda não cicatrizaram, mas é possível curá-las. E quando começamos esse processo, o mundo ao nosso redor muda. Nossos padrões mudam, nossas escolhas mudam. Porque finalmente começamos a nos ver como realmente somos, suficientes. E é aí que tudo começa a mudar. Quando você para de correr atrás de quem não te vê e começa a enxergar a si mesmo. Quando você decide que seu valor não está nas mãos de ninguém. Quando você entende que aceitar menos do que merece não é mais uma opção. É nesse instante que você se reencontra. E o reencontro com você mesmo é o início do verdadeiro amor. Você já se pegou dizendo: "Eu sei que essa relação me faz mal, mas eu não consigo sair"? Essa frase tão comum e carregada de dor revela uma das dinâmicas mais cruéis e silenciosas dos relacionamentos tóxicos. A dependência emocional. Ela não surge de uma vez. Não começa com gritos ou controle. Ela se insinua como um carinho, se disfarça de paixão intensa e se fortalece a cada desculpa que você dá para justificar o que não pode mais ser justificado. Até o momento em que, mesmo ferido, você sente que não consegue mais viver sem essa pessoa. E aí o que era amor vira prisão. O ciclo da dependência emocional quase sempre começa com um encantamento. A pessoa parece perfeita, te ouve, te elogia, diz tudo o que você sempre quis ouvir. Há uma entrega rápida, intensa, quase desesperada. Em pouco tempo, você sente que encontrou alguém especial,
que finalmente vai preencher o vazio que há tanto tempo você carrega. Mas o problema é que essa entrega não vem de um lugar de completude, vem da carência, do desejo de ser salvo. E quando esperamos que alguém nos salve, abrimos mão do controle sobre nossas próprias emoções. Depois do encantamento, vem a oscilação. Períodos de atenção e afeto se alternam com momentos de frieza, críticas e distanciamento. Mas como no início havia muito carinho, você se agarra à esperança de que aquilo vai voltar. E então começa o jogo emocional. Você se culpa, se ajusta, se molda, se diminui. Faz de tudo para não perder o que na verdade já te perdeu há muito tempo. Você mesmo. A cada retorno do afeto, mesmo que breve, você se sente aliviado, como se tivesse feito algo certo. Isso cria um reforço emocional. É como se seu cérebro dissesse: se eu tentar mais, talvez funcione. Mas isso é um ciclo, e ciclos não se rompem com esforço, se rompem com consciência. A dependência emocional também é alimentada por crenças disfuncionais. Eu não vou encontrar alguém melhor. Eu já estou muito envolvido para sair agora. Ninguém mais vai me querer com todos os meus defeitos. Essas vozes não vêm do presente, mas do passado. Muitas vezes são ecos da infância, de pais ausentes, de relações familiares frágeis, de uma autoestima que nunca foi cultivada. E essas crenças sabotam sua liberdade. Fazem você pensar que o pouco que tem é o melhor que pode conseguir. Mas não é verdade. Nunca foi. Há ainda o medo do vazio, de ficar sozinho, de não saber quem você é fora desse relacionamento. Porque quando estamos emocionalmente dependentes, perdemos o senso de identidade. Tudo gira em torno do outro, o humor, os planos, a rotina, o futuro. E isso é perigoso, porque quando o outro se vai, e ele sempre vai, de um jeito ou de outro, o que sobra é um abismo. Um vazio existencial que assusta, e por medo de encará-lo você continua, mesmo infeliz, mesmo ferido, mesmo em silêncio. Romper esse ciclo exige coragem. Não é fácil. Vai doer, vai dar medo, vai fazer você repensar sua história inteira. Mas é possível. O primeiro passo é resgatar sua autonomia emocional. É entender que você não precisa de alguém para ser inteiro. É buscar apoio psicológico, terapêutico, espiritual, para reconstruir sua autoestima. É aprender a lidar com o silêncio, com o tempo, com o luto, porque só assim você conseguirá se libertar. Não da pessoa, mas da ideia de que só pode ser feliz se estiver com ela. E quando essa libertação começa, tudo muda. Você volta a se ouvir, volta a fazer escolhas por você, volta a sorrir sem motivo, volta a respirar com leveza, porque o amor verdadeiro, inclusive o próprio, não aprisiona, ele liberta. E a liberdade de ser quem você é o maior presente que você pode se dar. Às vezes, o que destrói uma pessoa não é o grito, mas o sussurro. Não é o tapa, mas o olhar frio. Não é o que é dito claramente, mas o que é insinuado com calma e crueldade. Nos relacionamentos tóxicos, há formas de abuso que não deixam marcas visíveis no corpo, mas ferem a mente, o coração e a identidade de forma devastadora. São estratégias sutis, quase imperceptíveis, que fazem você duvidar da sua própria sanidade. E entre as mais cruéis está o gaslighting, a manipulação psicológica feita para te confundir, desestabilizar e silenciar. O termo gaslighting vem de uma peça de teatro adaptada para o cinema, onde um homem manipulava a iluminação da casa e negava isso à esposa, fazendo com que ela pensasse estar enlouquecendo. E é exatamente isso que essa tática faz. Distorce sua percepção da realidade, mina sua confiança interna e coloca você em um estado constante de dúvida. Você começa a perguntar: será que eu estou exagerando? Será que fui eu quem causou isso? Será que eu entendi errado? Até perder totalmente a confiança nos próprios sentimentos. Um parceiro que pratica gaslighting pode dizer frases como: isso nunca aconteceu. Você é muito sensível. Você está sempre inventando coisa. Ou até mesmo, ninguém mais aguentaria você. Ele invalida sua dor, distorce fatos, apaga conversas, muda versões e faz com que você se sinta instável, irracional, emocionalmente frágil. E com o tempo, você para de reagir.
porque acha que está mesmo errado, que está ficando louco, E então, o silêncio se torna sua única defesa. Mas o gaslighting não anda sozinho. Ele frequentemente caminha ao lado da chantagem emocional. Outro tipo de manipulação que se esconde atrás da culpa. Se você me amasse de verdade, faria isso por mim. Olha tudo que eu faço por você e é assim que você me trata. Você vai me deixar? Depois de tudo? Essas frases não são apenas dramáticas, são controladoras. O objetivo não é diálogo, é dominação. A pessoa quer te paralisar pelo medo da perda, da rejeição, da culpa. E quando você cede a esse tipo de pressão repetidamente, sua vontade vai desaparecendo aos poucos. A manipulação também pode se apresentar de forma mais doce, o chamado abuso sutil. Alguém que se vitimiza o tempo todo, que inverte papéis, que te faz sentir responsável por tudo. São pessoas que, ao invés de agredir, adoecem lentamente o outro com culpa, dependência e controle emocional disfarçado de amor. É como um veneno em pequenas doses. Você não percebe no começo, mas aos poucos a alegria vai embora, a energia diminui e você começa a viver em função de evitar conflitos. O mais doloroso nesse tipo de abuso é que ele é invisível para quem está de fora e muitas vezes também para quem está dentro. Afinal, o agressor não grita, não bate, não xinga, ele simplesmente manipula. E o mundo, lá fora, acha que está tudo bem, mas você sabe que não está, porque dentro de você algo está morrendo, algo que um dia foi forte, leve, sonhador e que agora vive em alerta constante, com medo de ser quem é. Romper com esses padrões exige mais do que coragem. Exige informação, apoio e muito amor próprio. É preciso reaprender a confiar na própria percepção, validar seus sentimentos, reconhecer que a dúvida constante não é sinal de fraqueza, mas de manipulação. Buscar ajuda terapêutica é essencial. E lembrar, o verdadeiro amor não te faz sentir menor. Não te silencia, não te envergonha. Ele te dá espaço para crescer, para errar, para ser inteiro. Você merece ser ouvido, respeitado, e amado, por quem você é, sem precisar se explicar o tempo todo. E quando você começa a enxergar as estratégias invisíveis do abuso, você também começa a recuperar algo que te foi roubado, a clareza. E com clareza, você se liberta. Existe uma ideia profundamente enraizada em muitas pessoas, a de que um relacionamento só é abusivo quando há agressões físicas evidentes. Mas essa é uma ilusão perigosa, uma armadilha que mantém milhares de pessoas presas a relações que as destroem por dentro, enquanto o mundo ao redor acredita que está tudo bem. A verdade é que o abuso nem sempre vem com hematomas. Ele pode vir com silêncios prolongados, palavras afiadas, controle disfarçado, olhares que ferem mais do que gritos. E quando o amor passa a doer todos os dias, ele já deixou de ser amor há muito tempo. Amor saudável não gera medo, não gera culpa constante. Não coloca você em dúvida sobre seu valor. Não exige que você se anule, se cale, se esconda ou se molde até se perder completamente. Amor saudável acolhe, dá segurança, dá paz. E quando você percebe que está constantemente ansioso, pisando em ovos, evitando falar certas coisas para não causar briga ou escondendo suas emoções com medo da reação do outro, algo está muito errado. Mesmo que não tenha um empurrão sequer, esse relacionamento pode estar te destruindo emocionalmente. Uma das características mais traiçoeiras dos relacionamentos abusivos, sem violência física, é a naturalização da dor. Você começa a achar que o que sente é normal, que toda relação é assim, que todo casal briga, que ciúmes é prova de amor, que controle é cuidado. E quando percebe, está justificando atitudes que deveriam ser inaceitáveis. Ele é assim porque me ama. Ela é explosiva, mas no fundo tem um bom coração. Ele me xingou, mas pediu desculpas depois. Ela me humilhou, mas foi porque estava nervosa. E assim, o abusador vai cruzando todos os limites, até que não sobre mais nenhum. O abuso emocional pode assumir muitas formas silenciosas. O isolamento social, por exemplo, é comum. A pessoa vai te afastando dos amigos, da família, de qualquer fonte externa que possa te dar perspectiva.
cria desconfiança, sugere que ninguém te entende como eu, ou que todo mundo é contra nosso amor. Aos poucos, você se vê sozinho, dependente, sem rede de apoio. E isso enfraquece sua capacidade de sair. Outro sinal claro é o constante esvaziamento da sua autoestima. Você começa a se sentir feio, incapaz, culpado, por tudo. E a única pessoa que poderia te consolar é justamente a que te destrói. Existem também os padrões cíclicos, períodos de tensão, explosão emocional e depois reconciliação apaixonada. O agressor se mostra arrependido, promete mudar, se mostra vulnerável. E você acredita, porque ainda ama, porque quer que funcione, porque não quer desistir. Mas a verdade é que o ciclo se repete. E cada vez que isso acontece, você se quebra mais um pouco por dentro. É preciso romper com a ideia de que só o que machuca por fora merece atenção. O abuso psicológico é tão destrutivo quanto o físico, e muitas vezes mais difícil de identificar e superar. Porque ele fere a alma, fere o pensamento, fere a forma como você se vê no espelho. E a recuperação exige tempo, apoio e uma decisão interna profunda. Não viver mais em dor. Você não nasceu para viver em conflito. Você não está exagerando. Você não está sendo difícil demais. Você está sentindo algo real. E isso já é suficiente para merecer cuidado. Não aceite um amor que precisa ser explicado. Não aceite um relacionamento onde você tem que provar o tempo todo que merece carinho. Amor de verdade não machuca. Amor de verdade cura. Amor de verdade te devolve a si mesmo. E mesmo que agora pareça impossível sair, mesmo que você se sinta preso, ou confuso, saiba, o primeiro passo é reconhecer. O segundo é buscar ajuda. E o terceiro é libertador. Porque você nunca esteve sozinho. E nunca é tarde para escolher a si mesmo. Desde cedo, somos alimentados com histórias que romantizam a dor, que enaltecem o sacrifício em nome do amor e que colocam o outro como a peça que nos falta. Filmes, músicas, novelas, contos de fadas, todos repetem a mesma narrativa. Em algum lugar do mundo, existe alguém feito especialmente para você, sua outra metade, sua alma gêmea. E quando vocês se encontrarem, tudo fará sentido. Mas o que ninguém diz é que essa ideia, por mais poética que pareça, pode se tornar uma prisão emocional. Porque quando acreditamos cegamente na existência de uma alma gêmea, justificamos o injustificável e permanecemos em relações que só existem no campo da fantasia. A idealização é uma lente distorcida que transforma defeitos em desafios românticos, abusos em sinais de intensidade e dor em prova de amor. Você começa a acreditar que aquela pessoa que te fere é, na verdade, sua missão de vida. Que se você for paciente, se amar o suficiente, se suportar tudo com resiliência, ela vai mudar. Vai voltar a ser como era no começo. Vai se tornar aquela versão que você viu por um breve instante e pela qual você se apaixonou. Mas o problema é que essa versão talvez nunca tenha sido real. Talvez tenha sido apenas a isca emocional de um ciclo tóxico. A crença na alma gêmea também alimenta a dependência emocional. Porque se você acredita que aquela pessoa é a única, qualquer ideia de separação se torna insuportável. Você sente que perder esse relacionamento é perder o sentido da vida. E isso te paralisa. Te faz aceitar comportamentos que vão contra seus valores, sua paz, sua saúde. Você começa a perdoar o imperdoável, a minimizar a dor, a silenciar sua intuição. Tudo em nome de um ideal que só existe na sua mente. Idealizar alguém é negar sua humanidade. É fechar os olhos para os sinais vermelhos, para os comportamentos destrutivos, para as incoerências gritantes e se agarrar apenas aos pequenos gestos de afeto, aos momentos de calmaria, aos dias bons que servem de alívio em meio à tempestade. Mas amar alguém de verdade não é isso. Amar alguém é ver com clareza quem essa pessoa é, inteira, com virtudes e falhas, e ainda assim, escolher ficar. E mais do que isso, é ser escolhido de volta. Com respeito, com reciprocidade, com verdade. Fora disso, é ilusão. A crença na alma gêmea
também pode esconder uma profunda ferida de abandono. Muitas vezes, essa fantasia nasce de um vazio antigo, de uma necessidade desesperada de pertencimento, de uma dor que vem de longe, da infância, de relações familiares, de histórias não curadas. E por isso ela é tão difícil de ser abandonada, porque ela preenche algo, mesmo que seja com sofrimento, mesmo que seja com migalhas, mesmo que seja com o eco de uma promessa que nunca se cumpre. Mas existe um antídoto poderoso contra a idealização: o autoconhecimento. Quando você se conhece profundamente, quando aprende a identificar seus padrões, suas feridas, seus gatilhos, você começa a enxergar o outro com mais lucidez. Você percebe que o amor não deve exigir sua destruição, que você não precisa se despedaçar para manter alguém ao seu lado, que o amor verdadeiro não é o que te completa, mas o que te transborda, porque você já é inteiro. E se ainda restam dúvidas, que lembre-se, uma alma gêmea de verdade nunca faria você duvidar do seu valor, nunca te diminuiria, nunca te apagaria, ela te faria florescer. E talvez a grande verdade seja essa, que a alma que você tem procurado o tempo todo é a sua própria. Reencontre-se, escolha-se, ame-se primeiro, porque quem aprende a se amar de verdade nunca mais se contenta com um amor que dói. Você já parou para pensar quantas vezes se calou para evitar conflito? Quantas vezes engoliu o choro para não parecer fraco? Quantas vezes concordou com algo que não queria só para não desagradar? Quantas vezes se moldou, se curvou, se anulou, na tentativa desesperada de ser aceito por alguém? Isso tem um nome: autoabandono. E ele pode parecer um gesto de amor, mas é, na verdade, um veneno lento que corrói sua identidade até não sobrar quase nada de você. Autoabandono não acontece de uma vez. Ele é gradual, silencioso, e começa com pequenas concessões. Você abre mão de uma opinião aqui, de um limite ali, de um sonho que parecia bobo. Aos poucos, sua voz vai ficando mais baixa. Seu brilho vai diminuindo. Suas vontades são sempre as últimas da lista. E o pior é que, no começo, parece que está tudo bem. Parece que isso é o que o amor exige. Que ceder é sinônimo de maturidade. Que se sacrificar é bonito. Mas o que parece entrega, muitas vezes, é apenas medo. Medo de não ser suficiente, medo de ser abandonado, medo de ser quem você realmente é e não ser amado, por isso. Quem sofre de autoabandono geralmente tem um histórico de invalidação emocional. Cresceu aprendendo que seus sentimentos não importavam, que suas dores eram exagero, que suas vontades eram egoísmo, que se quisesse receber amor, teria que abrir mão de si mesmo, E isso se repete nos relacionamentos adultos. Você atrai pessoas que confirmam essa narrativa, que exigem mais do que podem dar, que se irritam com sua autonomia, que manipulam, dominam e se alimentam da sua insegurança. E o mais cruel, você sente que precisa aceitar, porque acredita, lá no fundo, que isso é o melhor que pode conseguir. Mas viver em autoabandono é viver em exílio interno, é estar ao lado de alguém e ainda assim se sentir profundamente sozinho porque ninguém te conhece de verdade, nem mesmo você. Quando você sacrifica suas vontades, seus valores, sua essência, você se transforma em um personagem que agrada, que serve, que obedece, mas que não vive, que não sente prazer em ser quem é. E uma vida sem autenticidade é uma prisão emocional, silenciosa, disfarçada, mas brutal. Recuperar-se do autoabandono exige coragem. É um processo de reconexão consigo mesmo, de aprender a se ouvir de novo, de validar o que você sente, mesmo que o outro não entenda, de dizer não sem culpa, de colocar limites sem medo de perder o afeto, de lembrar que você não precisa se deformar para caber no mundo de ninguém. Quem te ama de verdade, te ama por inteiro. E quem te cobra que você se apague para manter a relação acesa, não te ama, te consome. É preciso se olhar no espelho e fazer uma pergunta profunda. O que eu tenho sacrificado para ser aceito meus valores, meus sonhos, minha saúde mental, minha paz? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas coisas, é hora de parar, respirar
e iniciar o processo mais bonito e desafiador da vida, o resgate de si mesmo. Porque quando você volta a se escolher, tudo muda. As relações mudam, o olhar muda, a energia muda. Você se torna mais forte, mais inteiro. E descobre que não é preciso sacrificar sua alma para ser amado. Você merece um amor que respeite sua liberdade, que celebre sua essência, que te encoraje a ser ainda mais você. Mas esse amor começa dentro. Começa com você dizendo, chega. Começa com você decidindo, a partir de hoje eu não me abandono mais. Muitas pessoas olham de fora e perguntam, se faz tão mal, por que você não vai embora? Mas essa é a pergunta errada. A verdadeira pergunta é, o que prende alguém a um relacionamento que machuca, mesmo quando a dor é constante? A resposta está em um fenômeno psicológico profundo e muitas vezes invisível chamado trauma bonding. O vínculo do trauma é uma ligação emocional intensa e viciante que se forma entre uma vítima e seu abusador, alimentada por ciclos repetitivos de abuso e reconciliação. E entender esse vínculo é essencial para romper com ele. Trauma bonding é uma conexão baseada na imprevisibilidade. É como um vício emocional. A pessoa alterna momentos de agressão com gestos de carinho, tensão com alívio, silêncio com juras de amor. E você que vive isso por dentro, fica preso no que chamamos de intermitência emocional. Quando o outro te machuca, você sente dor, medo, raiva. Mas quando logo em seguida ele volta pedindo perdão, prometendo mudar, dizendo que você é tudo, seu cérebro libera alívio. Um alívio químico, hormonal. E esse ciclo de dor e recompensa vicia. Vicia o corpo, a mente, o coração. E o pior, faz você confundir isso com amor. No trauma bonding, a vítima começa a racionalizar o abuso. Ele só age assim porque teve uma infância difícil. Ela me trata mal, mas é porque está estressada. Ele me ignora, mas também me protege. A pessoa passa a justificar o inaceitável, a duvidar da própria percepção, a normalizar comportamentos destrutivos. E, ao mesmo tempo, desenvolve uma culpa profunda por pensar em sair. Porque o abusador não é ruim o tempo todo. Às vezes ele é doce, às vezes cuida. Às vezes diz que sem você ele não é nada. E isso é o bastante para acionar seu instinto de resgate, seu desejo de consertar, de salvar, de amar até o fim. A ligação criada pelo trauma bonding não é construída com base na liberdade, é construída com base no medo. Medo da perda, medo do vazio, medo de nunca mais viver uma conexão assim. E é esse medo que te paralisa, que faz você voltar mesmo depois de sair, que te faz duvidar de quem você é. Porque com o tempo, sua identidade se mistura com a do outro. Você não sabe mais onde termina você e onde começa a dor. E essa confusão emocional pode se tornar um labirinto interno sem saída aparente. Mas existe saída, e ela começa pela consciência. O primeiro passo é reconhecer o padrão, nomear a dor, entender que o amor não deveria vir com tanta ansiedade, confusão e medo. O segundo passo é buscar apoio, terapia, grupos de acolhimento, leitura, espiritualidade, o que for acessível para você, porque ninguém se liberta sozinho de uma prisão emocional que foi construída a dois. É preciso ter uma rede de apoio que te lembre, todos os dias, que a sua dor é legítima, que sua história importa e que você não precisa continuar preso a quem te aprisiona. E o terceiro passo, talvez o mais importante, é perdoar a si mesmo. Perdoar por ter ficado tanto tempo, por ter acreditado nas promessas, por ter voltado depois de dizer basta, porque você não estava fraco, você estava ferido, e estava tentando amar da forma que aprendeu. Agora é hora de aprender diferente. É hora de construir vínculos com base no respeito, na reciprocidade, na leveza. É hora de amar sem se machucar. E isso começa com uma escolha. Romper o ciclo. Você não precisa viver com medo. Você não nasceu para ser quebrado, e você não está só. O vínculo do trauma pode parecer inquebrável, mas ele se desfaz a cada vez que você se escolhe, a cada vez que você respira fundo e diz, isso não é amor, a cada vez que você decide voltar para si, porque o caminho de volta existe.
E ele começa com uma decisão silenciosa, mas poderosa. Você não vai mais viver em cativeiro emocional, porque agora você sabe, e quem sabe, começa a se libertar. Às vezes, o que nos prende a uma relação não são correntes visíveis, mas emoções que pesam tanto quanto ferro. O si, silêncio. O si, medo. E a si, vergonha. 3 sentimentos profundos, paralisantes, que se entrelaçam de maneira silenciosa para construir uma prisão emocional invisível. Uma prisão onde você continua vivendo ao lado de alguém que te fere, mas de onde você não consegue sair. Não porque não queira, mas porque algo mais forte e mais antigo ainda te segura por dentro. O silêncio é o primeiro a chegar. Ele se instala devagar. Você começa guardando pequenas dores para si. Deixa de contar para os amigos, para a família, para os colegas. Tem medo de ser julgado, de não ser compreendido, de parecer fraco, e com o tempo se acostuma com a ideia de que ninguém entenderia mesmo. O silêncio se transforma em escudo, mas também em cárcere. Ele te protege da exposição, mas também te afasta da ajuda. E o que não é dito vira um peso dentro do peito. Um peso que esmaga sua vontade de mudar. Logo depois vem o medo, medo do que pode acontecer se você sair. Medo de ficar sozinho medo de não conseguir se sustentar, de não encontrar outro amor, de não suportar a dor do fim. E o medo é poderoso, porque ele sussurra no seu ouvido todas as noites. Você não vai dar conta. Ele alimenta a ideia de que é melhor um amor ruim do que nenhum amor, que é melhor aguentar do que enfrentar o desconhecido. E assim, você permanece. Porque o medo tem o poder de fazer você enxergar monstros onde existem apenas portas abertas. Mas talvez o mais cruel dos sentimentos que te mantém preso seja a vergonha. Vergonha de ter permitido. Vergonha de ter se calado. Vergonha de ainda amar alguém que te machuca. Vergonha de olhar para trás e perceber quanto tempo você passou vivendo em negação. A vergonha paralisa, porque ela não grita. Ela acusa em silêncio. Ela se esconde nos detalhes, em uma conversa que você evita, em um olhar no espelho que não dura mais de 3 segundos. E o pior, ela não vem só do que os outros vão pensar. Vem principalmente do que você pensa de si mesmo. Esses 3 sentimentos juntos criam uma armadilha emocional quase perfeita. E muitas pessoas vivem anos, décadas presas nela. Continuam em relacionamentos tóxicos, não porque não percebem que são tóxicos, mas porque não conseguem romper com tudo que essas emoções representam. Porque romper exige não apenas coragem, mas acolhimento. E é aí que começa a virada. No momento em que você entende que não precisa carregar tudo sozinho, você não precisa ter todas as respostas. Não precisa sair correndo hoje. Não precisa explicar nada a ninguém. O que você precisa é começar a se ouvir, a aceitar sua dor sem julgamento, a falar, nem que seja para uma única pessoa, um amigo, um terapeuta, um diário. O que importa é romper o ciclo do silêncio e dar voz à sua verdade, porque uma vez que ela é dita, ela começa a existir, e o que existe pode ser transformado. Com o tempo, o medo vai diminuindo. Ele não some de uma vez, mas você aprende a caminhar com ele. Aprende que o medo é só um sinal de que algo importa, e que sair de um lugar que te destrói é o maior gesto de coragem que alguém pode ter. A vergonha, por sua vez, perde a força toda vez que você se olha com compaixão, toda vez que entende que você fez o que podia com os recursos que tinha, que não foi fraqueza, foi sobrevivência. E agora é hora de viver, não apenas de sobreviver. O silêncio pode ter te protegido, mas agora é hora de falar. O medo pode ter te paralisado, mas agora é hora de caminhar. A vergonha pode ter te ferido, mas agora é hora de se perdoar. Porque por trás desses sentimentos existe algo maior, a sua liberdade emocional. E ela começa quando você entende que merece muito mais do que uma vida em pedaços. Por tanto tempo nos ensinaram que amar a si mesmo era errado, que pensar em si era egoísmo, que colocar limites era frieza, que dizer não era falta de amor. E assim fomos crescendo cheios de culpas, tentando agradar a todos, nos doando até a exaustão,
silenciando nossas vontades para não parecermos insensíveis. Mas hoje, mais do que nunca, precisamos falar sobre isso. Amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Amar a si mesmo é o alicerce de qualquer relacionamento saudável. É a base que sustenta sua dignidade, seu valor, sua capacidade de dizer, eu mereço mais. Sem amor próprio, você aceita qualquer migalha, qualquer afeto torto, qualquer desculpa, porque no fundo acredita que aquilo é o melhor que pode conseguir. E isso te coloca num lugar perigosíssimo, o lugar de quem aceita menos para não perder o pouco que tem. Amor próprio não significa se isolar, não se importar com os outros ou viver em um pedestal de arrogância. Significa saber o seu valor e não permitir que ninguém o reduza. Significa entender que você não precisa se quebrar para manter alguém inteiro. Que você não precisa se diminuir para caber no mundo do outro. Que cuidar de si não é trair ninguém. É um ato de coragem, de maturidade, de preservação. Muitas pessoas confundem amor próprio com vaidade, orgulho ou frieza. Mas a verdade é que amar a si mesmo é se tratar com o mesmo cuidado, respeito e gentileza que você oferece aos outros. É ouvir sua intuição. É respeitar seus limites. É não se abandonar para manter alguém ao seu lado. Porque todo relacionamento em que você precisa se esquecer para ser aceito não é amor, é dependência. Reconstruir o amor próprio, depois de tanto tempo se abandonando, não é fácil. Às vezes dói, porque exige que você olhe para suas feridas, para tudo que você tolerou, para tudo que você engoliu calado e para todas as vezes que se traiu em nome de um nós que só existia no seu esforço. E essa consciência pode ser avassaladora, mas também é libertadora. Porque uma vez que você percebe o quanto se machucou tentando ser aceito, você entende que não quer mais viver assim. Nunca mais. O primeiro passo para cultivar amor próprio é começar a se escutar. Perguntar, o que eu quero? O que eu preciso? O que me faz bem? E ter coragem de seguir essas respostas, mesmo que elas te levem para longe de pessoas, lugares ou padrões que você conhecia há anos. Amar a si mesmo é muitas vezes tomar decisões difíceis, mas são essas decisões que te devolvem a vida. E o mais bonito é que quando você começa a se amar, tudo ao redor muda. Você para de aceitar menos, para de implorar por atenção, para de insistir onde não há reciprocidade. E começa a atrair relações mais leves, mais honestas, mais verdadeiras. Porque o mundo ao seu redor passa a refletir a forma como você se trata por dentro. Você não foi feito para viver mendigando afeto. Você não está aqui para suportar o insuportável. Você merece amor, mas o tipo de amor que começa com você. E se ainda existe culpa por se escolher, lembre-se, cuidar de si não é egoísmo, é resistência. Numa sociedade que nos ensina a nos abandonar, amar a si mesmo é um ato revolucionário. E você tem todo o direito e todo o dever de se colocar em primeiro lugar. É um paradoxo difícil de entender para quem nunca viveu. Como é possível sofrer tanto por deixar alguém que nos fazia tão mal? Como pode o coração doer tanto, mesmo depois de anos de desrespeito, silêncios dolorosos, abusos emocionais e lágrimas escondidas? A resposta está na complexidade das nossas emoções e no modo como o nosso cérebro, o nosso corpo e nossa história se entrelaçam nos vínculos afetivos, mesmo os mais destrutivos. A dor da separação, especialmente após um relacionamento tóxico, não é apenas sobre perder o outro. É sobre perder um pedaço de si que foi investido nessa relação. Quando você se doa intensamente a alguém, mesmo que esse alguém te machuque, existe uma parte sua que se projeta no nós. Você não ama só o outro. Você ama a ideia do que aquilo poderia ser. Ama o que imaginou. Ama o início, que talvez tenha sido bonito. Ama os pequenos momentos de trégua em meio à guerra emocional. Ama o sonho de que as coisas poderiam melhorar. E quando tudo acaba, não é só a pessoa que vai embora. Vai junto o futuro que você construiu mentalmente. Os planos, as promessas, as fantasias. E essa perda é real. Ela dói. Mesmo quando você sabe racionalmente que foi a melhor decisão. Além disso, há a desconstrução de uma identidade. Em um relacionamento tóxico,
especialmente quando há dependência emocional, a pessoa que sofre se molda tanto ao outro que, quando esse laço é rompido, sobra um vazio profundo. Uma pergunta que ecoa no silêncio: quem sou eu agora? A rotina muda, o corpo sente, o vazio se instala. O cérebro, condicionado à montanha-russa emocional da relação, sente abstinência, porque mesmo na dor, havia um padrão, e quando o padrão se quebra, surge o caos interno. A dor da separação também carrega o peso da culpa. Será que eu fiz tudo o que podia? E se eu tivesse sido mais paciente? Será que eu fui egoísta por desistir? Essas perguntas surgem como fantasmas que assombram a liberdade recém-conquistada. Mas elas não são fruto da verdade. São frutos da culpa. E a culpa, muitas vezes, é plantada pelo próprio agressor, que usa esse sentimento como forma de controle. Você nunca vai encontrar alguém como eu. Você está jogando tudo fora. Você destruiu nossa história. Essas frases ecoam mesmo depois da separação e alimentam a dor. Mas há também outra camada, o medo. Medo do desconhecido. Medo de estar só. Medo de recomeçar. Medo de encarar a si mesmo, sem a distração constante do outro. E o medo, como sempre, paralisa. Faz você questionar sua decisão. Faz você fantasiar um retorno. Faz você esquecer os momentos ruins e se apegar apenas aos bons. O cérebro em defesa muitas vezes apaga as dores e valoriza os momentos de alívio. Mas esse alívio nunca foi amor. Foi apenas o intervalo entre os choques. A verdade é que deixar um relacionamento tóxico é um processo de luto. Um luto que precisa ser vivido, não negado. Você vai sentir saudade, vai sentir raiva, vai querer voltar, vai duvidar, vai chorar, vai se questionar 1000 vezes. Mas tudo isso faz parte. E não significa que você errou, significa que você está curando. Porque a dor da separação, por mais profunda que seja, é infinitamente menor que a dor de continuar preso num ciclo que te destrói. Com o tempo, o que hoje é vazio vira espaço. O que hoje é dor vira força. E o que hoje parece fim se transforma em recomeço. Recomeço de uma vida onde você não precisa mais implorar por carinho, justificar sua dor ou se adaptar ao que te faz mal. Uma vida onde você pode finalmente ser inteiro, livre e feliz por si mesmo, e não apesar de alguém. Você não está errado por sentir saudade. Não está fraco por sentir falta. Está apenas humano. Mas saiba, o pior já passou. Você saiu. Você escolheu a si mesmo, E isso é sim um ato de coragem e de amor. Amor verdadeiro. Porque o primeiro grande amor da sua vida precisa ser o amor por você. Depois da tempestade, vem o silêncio. Um silêncio estranho. Um vazio que não é exatamente paz, mas também não é mais dor constante. É o território desconhecido do recomeço. E é aqui que começa uma das jornadas mais desafiadoras e mais transformadoras da vida. A reconstrução emocional após o abuso. Um caminho solitário em muitos trechos, profundo, lento, às vezes doloroso, mas que guarda no fim um reencontro poderoso com quem você realmente é. Quando você sai de um relacionamento tóxico, não sai ileso, sai com as marcas do que ouviu, do que tolerou, do que precisou calar. Sai com pedaços soltos, com perguntas sem resposta, com uma versão sua que ainda não sabe muito bem como existir sozinha. E tudo isso é absolutamente natural. Não existe tempo certo para se curar. Não existe roteiro ideal, mas existe um ponto de partida. A decisão de se reconstruir. Não como era antes, mas como você nunca pôde ser. A primeira etapa dessa reconstrução é a permissão para sentir, permissão para chorar, para se revoltar, para se entristecer, permissão para não estar bem, porque fingir força só prolonga o sofrimento. Curar exige atravessar a dor, não desviar dela, e é nesse enfrentamento que começamos a enxergar as feridas com mais clareza. Porque eu aceitei tanto? O que em mim acreditava que isso era amor? Que histórias do meu passado estavam se repetindo ali? Essas perguntas não servem para culpar, servem para libertar, porque só podemos transformar o que temos coragem de encarar.
A segunda etapa é a reconstrução da autoestima. Ela não acontece com frases motivacionais soltas. Ela nasce de pequenos atos diários de autorrespeito, de dizer não quando quiser dizer não, de sair de lugares onde você não é valorizado de se olhar no espelho e se tratar com a mesma compaixão que ofereceria a um amigo, de parar de pedir desculpas por existir. A autoestima não é algo que se recupera de uma vez. Ela se rega aos poucos, como uma planta frágil que precisa de luz, de paciência, de cuidado constante. Nesse processo, é fundamental também reconstruir sua rede de apoio. Muitas vítimas de abuso saem de relações com vínculos sociais desgastados ou cortados. Reaproximar-se de quem te quer bem, buscar espaços seguros, criar novas conexões, tudo isso é parte da cura. Porque ser ouvido-a, acolhido-a, validado-a, é uma forma de lembrar que você não está só, que sua dor é compreensível, que sua história importa e que existe vida depois da destruição. Mas talvez o passo mais profundo dessa jornada seja se reconectar com sua identidade. Quem é você fora dessa relação? O que você ama? O que te dá prazer? Quais sonhos foram engavetados? Quais versões suas você teve que esconder para sobreviver? Reencontrar-se é como abrir uma janela depois de anos com as cortinas fechadas. A luz incomoda no começo, mas depois ela aquece. E com o tempo, você descobre que existe um mundo inteiro esperando por você, dentro e fora. Reconstruir-se é entender que você não precisa mais carregar os escombros do passado, que você pode sim escolher o que fica e o que vai, que você pode honrar sua dor sem permitir que ela defina seu futuro, que o abuso não diz quem você é, diz quem você foi obrigado a ser por um tempo. Mas esse tempo passou, e agora começa um novo capítulo. Um capítulo onde você é o protagonista, onde sua voz volta a ter espaço, onde sua liberdade é sagrada. Você não precisa se apressar. Cada passo importa, cada escolha de autocuidado, cada limite que você estabelece, cada decisão de não voltar para onde doía, porque reconstruir-se não é voltar a ser como antes, é tornar-se quem você nasceu para ser, inteiro, livre e profundamente em paz. Poucas coisas são tão difíceis quanto olhar para si mesmo com carinho depois de ter sido diminuído repetidamente por alguém que dizia te amar. Porque depois de tanto tempo sendo criticado, ignorado, silenciado ou descartado, você começa a acreditar, mesmo sem perceber, que talvez mereça menos, que talvez não seja tão especial assim, e talvez o problema seja você. E é aí que nasce a ferida mais profunda, a da tua autovalorização destruída. Mas é justamente nesse ponto que começa a cura mais poderosa, o renascimento do amor próprio. Amar a si mesmo depois de ser desvalorizado não é um gesto automático, é um processo de reeducação emocional, porque durante muito tempo sua referência de amor foi confusa. Você aprendeu que amor era dor, que afeto vinha com punição, que elogio era seguido de humilhação, que carinho só aparecia quando você obedecia, que atenção vinha quando você se anulava. E desaprender tudo isso exige tempo, paciência e, acima de tudo, compaixão por si mesmo. É preciso começar pelo básico, a forma como você fala consigo mesmo. As palavras que usa ao se olhar no espelho, os pensamentos que alimenta ao errar, as cobranças que faz quando está vulnerável. Porque a voz que mais te influencia hoje talvez nem seja a do outro. Talvez seja a sua, repetindo inconscientemente tudo o que ouviu no passado. Você é difícil demais. Você nunca acerta. Você não merece ser amado. Essas frases, mesmo ditas internamente, continuam machucando, mas podem ser reescritas. E devem. Reescrever essa narrativa começa com atos pequenos, com escolhas conscientes de respeito próprio. Como cuidar do seu corpo não para agradar ninguém, mas porque ele é seu. Como dormir melhor, comer com mais atenção, caminhar, respirar fundo. Como dizer não quando algo te fere, mesmo que isso desagrade. Como parar de insistir onde não há reciprocidade. Como se afastar de quem não te escuta. Como cercar-se de quem te valoriza.
Porque o amor próprio não nasce da grande transformação, ele floresce no cotidiano. Outro passo essencial é saber acolher a sua dor sem julgamento. Porque sim, você se perdeu. Sim, você tolerou o que não merecia. Sim, você acreditou em mentiras por medo de ficar só. Mas isso não te torna fraco, te torna humano, Você fez o melhor que pôde com as ferramentas que tinha. E agora tem novas ferramentas, novos olhos, nova força. E com isso, pode fazer diferente. Pode se proteger, pode se cuidar, pode se amar. Amar a si mesmo também significa aceitar sua história sem vergonha. Olhar para o que viveu com honestidade, sem precisar esconder, fingir ou minimizar. Sua história tem valor, suas feridas têm significado. E o que você passou pode até ter te ferido, mas não define quem você é. Você é muito maior do que os erros que cometeu, muito mais forte do que imagina, e muito mais digno, de amor, do que acreditou por tanto tempo. Com o tempo, você começa a perceber sinais de cura. Você se sente menos ansioso ao estar só. Você não implora mais por atenção. Você não se culpa tanto quando se coloca em primeiro lugar. Você se olha no espelho com mais ternura. Você não precisa mais provar seu valor, porque ele já está em você, silencioso, intacto, esperando ser reconhecido. E um dia, sem perceber, você vai se surpreender amando a si mesmo, de novo. Não como um esforço, mas como uma consequência. Consequência de ter se escolhido, de ter se respeitado, de ter sobrevivido e de ter transformado a dor mais cruel em força silenciosa. Amar-se após a desvalorização é, acima de tudo, um ato de justiça com a sua própria história. E você merece isso, mais do que nunca. Depois de atravessar uma relação tóxica, muitas pessoas carregam uma dúvida silenciosa, quase dolorosa. Será que relacionamentos saudáveis existem mesmo? Ou pior, será que isso é para mim? Essa incerteza não nasce do pessimismo, nasce da ferida, do cansaço de ter dado tudo e recebido quase nada, do medo de cair na mesma armadilha outra vez. Mas a verdade, por mais difícil que pareça de acreditar no início, é que relacionamentos saudáveis existem sim. E mais do que isso, são possíveis para você. Mas antes de reconhecê-los no outro, é preciso reconstruir o olhar que você tem sobre si mesmo. Porque quando você ainda acredita que precisa se esforçar para ser digno de amor, tende a confundir intensidade com reciprocidade, controle com cuidado, ciúmes com paixão. E aí, mesmo depois de sair de uma relação destrutiva, você repete padrões sem perceber. Por isso, o primeiro passo para viver um relacionamento saudável é desenvolver uma nova referência de amor. Um amor que não te diminui, que não exige que você se apague, que não transforma afeto em moeda de troca. Um relacionamento saudável começa no respeito mútuo. Isso significa que suas opiniões importam, seus sentimentos são considerados, seus limites são respeitados. Você não precisa se justificar o tempo todo. Não precisa pedir licença para existir. Há espaço para ser quem você é, com autenticidade e liberdade. E o outro também se sente livre, porque num vínculo saudável não há medo de liberdade, há admiração por ela. Outro sinal claro é a reciprocidade emocional. Você não está sempre tentando adivinhar o que o outro sente, correndo atrás, se doando sozinho, mas há equilíbrio. Você recebe também. Recebe apoio, carinho, presença, escuta. E não apenas nos momentos bons, mas principalmente nos difíceis. Um relacionamento saudável não é feito apenas de dias ensolarados. É nos dias nublados que se constrói a confiança. Quando o outro fica, quando ele se importa, quando ele se compromete com a sua dor, não como responsabilidade, mas como presença. A comunicação aberta também é fundamental. Vocês podem conversar sem medo, discordar sem se atacar, falar de sentimentos sem serem ridicularizados. Num relacionamento saudável, a vulnerabilidade não é fraqueza, é intimidade. Você pode dizer o que sente sem ser punido por isso. Pode expressar inseguranças, desejos, limites. E o outro ouve, porque ama, sim, mas com escuta, com empatia,
com maturidade. Além disso, relacionamentos saudáveis promovem crescimento mútuo. Você se sente inspirado a evoluir, a ser melhor, a cuidar de si, e incentiva o outro a fazer o mesmo. Não há competição, nem controle, nem sabotagem. Há parceria, há apoio. Há alegria genuína em ver o outro feliz. Porque o amor não é uma prisão onde um precisa se apequenar para o outro brilhar. É uma construção onde ambos crescem juntos, mesmo com diferenças, mesmo com imperfeições. E talvez o mais bonito de tudo, num relacionamento saudável, você pode relaxar, pode ser quem é, pode respirar, pode dormir tranquilo, pode sorrir sem medo, porque a sua paz não é ameaçada e a sua presença não é questionada. Existe confiança, existe segurança, existe leveza. E tudo isso começa a curar o que um dia foi ferido, porque um relacionamento saudável não substitui o amor próprio. Ele floresce a partir dele. Se você ainda não viveu isso, não significa que não vai viver. Significa apenas que ainda está aprendendo a se amar o suficiente para reconhecer quando alguém te ama de verdade. E quando isso acontecer, quando você sentir que é visto, ouvido, respeitado, saiba, você chegou. Não num lugar de perfeição, mas num lugar de verdade. Um lugar onde o amor não te machuca, te acolhe e te faz florescer. Talvez você já tenha se perguntado com frustração ou tristeza: por que sempre acabo me envolvendo com o mesmo tipo de pessoa? A face muda, o nome muda, mas o enredo emocional parece o mesmo. Alguém que se mostra incrível no começo, mas que com o tempo começa a te ferir, a te apagar, a te prender em um ciclo de ansiedade, controle e vazio. Esse padrão repetido, longe de ser coincidência, é na verdade um reflexo direto do que está acontecendo dentro de você, e reconhecer isso é o primeiro passo para quebrar o ciclo e se libertar de verdade. A repetição de padrões emocionais acontece porque o nosso inconsciente busca familiaridade, não felicidade. E aquilo que é familiar para você pode não ser saudável, apenas conhecido. Se você cresceu em um ambiente onde amor vinha junto com rejeição, onde carinho era escasso, onde havia instabilidade, crítica constante ou abandono, seu sistema emocional aprendeu que isso era normal. E agora, na vida adulta, você atrai, ou se atrai por, aquilo que ecoa essas primeiras experiências, não porque você quer sofrer, mas porque seu inconsciente ainda não aprendeu o que é um amor seguro. Esse processo é chamado de repetição compulsiva, um termo da psicanálise que descreve a tendência de reviver inconscientemente situações do passado, na tentativa de, desta vez, consertar o final. É como se, ao se envolver com alguém que te rejeita, você estivesse tentando provar que pode ser finalmente aceito e que pode mudar o desfecho da história que começou muito antes, talvez na infância. Mas a verdade é que, enquanto você não curar a origem, o final tende a se repetir. De novo. E de novo. Outro fator importante são as crenças limitantes, que você carrega sobre si mesmo e sobre o amor. Se no fundo você acredita que não é bom o bastante, que precisa merecer amor, que ser amado exige esforço, você vai acabar se relacionando com pessoas que confirmam essas ideias. Vai escolher sem perceber quem não te valoriza. Vai permanecer, mesmo sofrendo, porque acredita que aquilo é o melhor que pode conseguir. E vai rejeitar quem te trata bem, porque isso te parece estranho, falso ou sem graça, porque você ainda não aprendeu a receber amor sem dor. Mas há esperança, porque padrões emocionais podem ser quebrados. E tudo começa com consciência, observar suas escolhas, refletir sobre suas histórias, identificar o que se repete e, principalmente, olhar para dentro com coragem. Não para se culpar, mas para se libertar. Buscar terapia pode ser uma ferramenta fundamental nesse processo. Ler, escrever, conversar, meditar, se reconectar com sua essência. Tudo isso ajuda a reprogramar o que estava automatizado dentro de você e a criar novas possibilidades afetivas, mais conscientes, mais leves, mais verdadeiras. Também é preciso parar de romantizar a dor. Amor não precisa ser difícil, doloroso, sofrido.
Amor não deve ser uma luta constante, um campo de batalha. Amor não deve exigir que você se perca para que o outro fique. O amor verdadeiro é um encontro, não uma missão de resgate. Quando você entende isso, começa a se afastar naturalmente de quem não está pronto para construir algo real com você e passa a escolher com mais clareza, mais maturidade, mais amor próprio. Você não está fadado a repetir eternamente os mesmos erros. Você tem o direito e o poder de mudar a própria história, de encerrar ciclos, de se despedir de versões suas que já não cabem mais e de abrir espaço para algo novo. Algo que não te machuque, algo que não te diminua, algo que te respeite e que comece, como tudo que é verdadeiro, pelo amor que você aprende a oferecer a si mesmo em A. Você passou tanto tempo tentando ser alguém que agradasse, tentando ser bom o suficiente, calmo o suficiente, forte o suficiente, paciente o suficiente. Você se moldou, se escondeu, se doou, se anulou, tudo para conquistar algo que, na verdade, nunca deveria ter sido uma recompensa. O amor. Porque o amor não é prêmio, não é moeda de troca, não é algo que você precisa merecer. O amor é um direito seu, só por existir. Essa verdade pode parecer estranha no começo, especialmente se você foi ensinado desde cedo que amor vinha com condições. Se você tirar boas notas, eu te amo. Se você se comportar, você é um bom filho. Se você for magro, bonito, produtivo, gentil, inofensivo, aí sim você será amado. E assim fomos crescendo com a falsa crença de que amor é algo que se conquista com esforço, com obediência, com perfeição. Mas isso é mentira. Amor que precisa ser conquistado é carência. Amor de verdade é presença incondicional. Você é digno de amor mesmo nos dias em que não dá conta, nos dias em que se sente frágil, bagunçado, confuso, nos dias em que não sabe para onde ir nem quem é. Você é digno de amor mesmo quando falha, quando se retrai, quando tem medo. Porque amor não se dá ao que é impecável. Amor se dá ao que é humano. E você é profundamente humano, com luzes e sombras, com beleza e cicatrizes, com dúvidas e coragem. E tudo isso faz de você alguém merecedor de afeto, de acolhimento, de cuidado, sem precisar provar nada para ninguém. É por isso que o amor próprio é tão urgente. Porque ele é o lembrete constante de que você não precisa se encaixar em padrões, não precisa se espremer em moldes que te sufocam, não precisa corresponder às expectativas alheias para ser visto. Você precisa, antes de tudo, se reconhecer, se validar, se aceitar e permitir que os outros te conheçam por inteiro, não apenas pelas partes que agradam, mas também pelas que te tornam real. Amor não é sobre merecimento, é sobre encontro, é sobre presença, é sobre estar com você mesmo, e com o outro de forma verdadeira. Quando você entende isso, para de correr atrás de quem te faz sentir pequeno, para de tentar convencer quem não vê seu valor, para de implorar por migalhas, porque entende, enfim, que o amor que vale a pena nunca te pedirá para deixar de ser quem é. Você não precisa ser mais bonito, mais forte, mais bem-sucedido, mais inteligente, mais produtivo, mais nada. Você já é, agora, exatamente como é, com suas dores, suas histórias, suas quedas e suas renascenças. E se alguém não consegue enxergar isso, esse alguém não é o seu lugar. Então repita com firmeza, mesmo que sua voz ainda trema. Eu sou digno de amor. Eu sou suficiente. Eu sou inteiro e eu não preciso me moldar para caber. Eu não preciso me perder para ser amado e eu sou, e isso basta. E que a partir de hoje, você se trate como quem acredita nisso, porque essa crença, mesmo que frágil no início, será a base da sua liberdade, a fundação do seu novo caminho, o solo firme onde você, finalmente, poderá construir um amor que não fere, não exige, não aprisiona, mas que acolhe, sustenta e floresce. Talvez, ao longo deste vídeo, você tenha sentido o peito apertar. Talvez tenha lembrado de coisas que tentou esquecer. Talvez tenha enxergado com clareza, pela primeira vez, o nome da dor que carrega há anos. E talvez
mesmo com tudo isso, ainda esteja com medo. Medo de mudar, medo de sair, medo de se encarar. Eu quero que você saiba, está tudo bem, porque mudar dói. Dói mais do que ficar onde se sofre, ao menos no início. Mas existe uma dor que cura, uma dor que liberta, e é nela que começa a sua reconstrução. Você não está quebrado, há demais para recomeçar. Não está atrasado, há demais para se escolher. Não está fraco, há demais para se levantar. Você carrega uma força que talvez nem saiba que tem. A força de quem sobreviveu, mesmo quando ninguém via. A força de quem suportou o insuportável em nome de um amor que nunca veio como deveria. Agora, é hora de transformar essa força em direção, em escolha, em liberdade. O seu passado não define seu destino. O que fizeram com você não determina quem você é. E o amor que você ainda não recebeu do outro pode e deve começar em você. A partir de agora, com cada limite que você estabelece, com cada silêncio que você rompe, com cada vez que você diz não ao que fere e sim ao que te devolve. A cada passo, você vai se curando, vai se reencontrando, vai percebendo que não precisa mais implorar por lugar em corações que não sabem amar. Você merece uma vida leve, uma vida em que o amor não seja batalha, mas abrigo, uma vida em que você não precise mais se explicar, se provar, se diminuir, uma vida onde você possa simplesmente ser. E essa vida não é um luxo, é seu direito, e ela começa com um gesto pequeno, mas profundamente revolucionário: se escolher. Então feche os olhos agora e prometa a si mesmo eu não vou mais me abandonar. Não importa quanto tempo leve, não importa quantas recaídas venham, não importa o que digam, essa promessa é só sua, e nela mora a sua cura. Obrigado por estar aqui. Obrigado por não desistir de você. A jornada continua, e você não está só.